só registrar a suspensão das minhas férias a partir de hoje. Ok, seja bem-vindo. Vai ser comunicado formalmente. Obrigado, Excelência. Férias de muitas novidades para todos. Antes de abrir para os conselheiros, eu queria trazer a instrução normativa, que é a regulamentação dos procedimentos que serão adotados por todas as entidades da administração pública, direta e indireta, sobre a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com vista à preservação do meio ambiente. Essa instrução normativa ela está apenas atendendo a resolução que nós já aprovamos aí, acho que no mês de junho ou julho. Então, foi distribuído para cada conselheiro e até a presente data não recebi nenhum pedido de alteração ou modificação de algum item que pudesse melhorar ou suprimir. Então, eu queria colocar em votação. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheira Anselmo. Excelência, eu estava de férias, eu não teria de condições de manifestar sobre o texto desse normativo. Assim, eu, não havendo a possibilidade de adiamento para que eu tomasse pé do conteúdo da resolução, neste ínterim eu não poderia manifestar a respeito. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, esse projeto ele é decorrente, foi comunicado através do memorando circular 65/2019, é isso? Foi aprovado a resolução e depois, acho que faz um mês e meio mais ou menos, foi distribuída essa... Até que nós aprovamos a comissão, lembra, conselheiro Anselmo? Foi aprovada a comissão, essa comissão elaborou essa instrução normativa e foi distribuído para que se houvesse algum questionamento sobre essa instrução, ela fosse... Eu estou com a minuta aqui da instrução normativa. Eu pensei que ela fosse ser colocada em votação separadamente, porque, por exemplo, a minuta que eu recebi, ela contém 2 artigos primeiro. Eu imaginei que fosse ser votado qual seria votado em destaque, em separado, cada artigo. Não. A ideia de foi distribuída há bastante tempo, era que para facilitar, se alguém tivesse já alguma alteração a ser colocado, que ele fosse trazido para que, ou encaminhado para a comissão, que foi ela que elaboraram essa instrução normativa, a comissão que nós aprovamos aqui, para que fosse colocada em discussão. Perfeito. Mas se Vossa Excelência der uma lida na minuta, vai constatar que tem 2 artigos primeiro, né? Um artigo primeiro com uma redação mais simples e um artigo primeiro com uma redação mais complexa. Na verdade, eu acho que houve um erro aqui na numeração. Não há erro não. Os 2 tratam da mesma coisa. Por gentileza, qual desse memorando não circular? 65/2019. Qual é a data de envio? 30 de julho. 30 de julho. Né? Qual é o questionamento, conselheiro? Não, o questionamento é se a gente vai aprovar da forma como está ou vai colocar em destaque para votação dos artigos em destaque, em separado. Porque eu imaginei que quando foi redigido dessa forma, haveria a colocação em votação em separado dos artigos, né, do artigo 1º, né, como normalmente eu faço aqui. Eu dou a opção para que seja deliberado pelo artigo 1º com a primeira redação e com a segunda redação. Eu imaginei que fosse dessa forma que estivesse se procedendo. Não, eu realmente eu não entendi dessa forma. Não sei qual foi o que pensou a comissão que elaborou isso. E como ela foi colocada no sentido... claro. Que a presidência está propondo. Aí, não, então foi o seguinte, já que já deixei, era semana passada, tal, vamos deixar para a próxima semana
que tirar essa dúvida. Agora, eu vou esclarecer, e quem tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa aqui, que possa ser encaminhada para que a gente possa discutir. Eu vou tirar dúvida com relação a isso aí, tá? E até informo qual foi a ideia, a proposta deles. Tá? Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, membros do Ministério Público que oficia nesta corte, eu estou a relatar apenas um processo, é o processo de número 129, né, de 2015. Trata o presente processo, protocolado nesta Corte de Contas, em data de 7 de janeiro de 2015, tombado sob o número 129 de 2015, de consulta formulada pela Procuradoria Jurídica do município de Jacaré dos Homens, nesse estado, através da senhora Larissa Melo Alcântara Falcão, versando sobre a possibilidade de quitação do débito da folha de pagamento de pessoal referente ao mês de dezembro de 2014, que se encontra empenhada e inscrita em restos a pagar, com a utilização dos recursos do depósito referente à complementação da União, em janeiro de 2015, cujos valores correspondem ao 12ª parcela da verba do Fundeb do mês de dezembro de 2014. Objetivando a devida instrução processual, os autos transitaram nos órgãos técnicos desta Casa, DEFAFON e Auditoria, que exararam pronunciamentos conforme se observa nas folhas 12 e 13, aquele primeiro e as folhas 14, 15 e 16 do último. Na primeira situação, a DEFAFON emitiu pronunciamento no sentido de aplicabilidade dos mencionados recursos, de conformidade com o disposto na legislação pertinente àquele fundo educacional, destacando também os limites introduzidos pela Resolução TCE de número 24307. A auditoria, por sua vez, exarando o parecer de número 100 de 2016, manifestou-se pelo arquivamento dos presentes autos, conforme ementa que segue, está aqui nos autos. Em consonância com a auditoria deste tribunal, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer 2011-2017 do Ministério Público, sobrescrito pelo Procurador-Geral, na época, Dr. Enio Andrade Pimenta, opinou pelo não conhecimento da presente consulta e sugeriu o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 6º do Regimento Interno desta Corte. Eis que restou evidenciado tratar-se de consulta formulada por parte ilegítima e referente ao caso concreto. De início, destaco que, dentre o rol das funções atribuídas constitucional e infraconstitucionalmente aos tribunais de contas, está prevista a função consultiva, que se caracteriza sempre em tese de consultas realizadas pelos seus jurisdicionados, sendo que estas devem acontecer por intermédio de autoridades devidamente legítimas, além de tratar a respeito de dúvidas suscitadas no que concerne a aplicação e interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes às matérias de sua competência, na forma estabelecida no regimento interno. Então, no âmbito deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, os parâmetros previstos nos casos de consultas devem atender estritamente aos requisitos contidos no artigo 1º, inciso 19 da Lei 5.604, Lei Orgânica desta Corte de Contas, combinado com os dispostos nos artigos 6º, incisos 10º e 186 e seguintes do regimento interno desta Corte. A resposta à consulta formulada a este Tribunal de Contas está condicionada aos inafastáveis requisitos cumulativos, entre eles, se for formulada por autoridade legítima, trata-se de situação em tese. A matéria deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial e versar sobre matéria de competência do Tribunal de Contas. Enfim, aqui eu faço um breve relato sobre a questão da competência. Eu já vou ao voto. Eu gostaria também de ouvir o Ministério Público para passar para o meu voto.
Então, é um breve resumo. Doutora Estela. Eu reitero o parecer número 211 de 2017 da PG, que é no sentido do não conhecimento da consulta pela ilegitimidade da parte consulente, né? Em um julgamento recente aqui no Pleno, a manifestação do Ministério Público tinha sido em sentido diverso, mas o Pleno decidiu pela ilegitimidade do Procurador-Geral do município, quando inexistir lei municipal que equipare a secretário municipal, né? Então, nesse caso, em havendo ilegitimidade e não está o consulente inserido no rol do artigo 6º da Lei Orgânica, do inciso 10 do artigo 6º da Lei Orgânica, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da consulta. Então, acompanhando o entendimento do Ministério Público, eu faço um voto no sentido de, com vistas ao estrito cumprimento do que normatiza a legislação vigente, em obediência ao princípio da legalidade, entende ser descabível a inoportuna a esta Corte de Contas responder à consulta formulada nos termos propostos pela consulente, pelos motivos considerados nesta decisão. Diante das alegações apresentadas, acolho os pareceres 100/2016 da Auditoria e o de número 2011/2017 do Ministério Público, exarados respectivamente pela Auditoria, pelo Ministério Público, e decido por não conhecer a presente consulta e, consequentemente, arquivar o presente processo, haja vista a ausência de pressupostos indispensáveis para a manifestação opinativa deste Pleno. É assim como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheira Anselmo. Senhor presidente, parece-me aí evidente, pelo menos a meu sentir, que pelo relato tanto da conselheira do Ministério Público, consulta formulada por pessoa ilegítima, e no meu sentir também, relacionada a caso concreto, não haveria a possibilidade desse tribunal decidir a respeito. Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Da mesma forma, acompanha a relatora. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho esse processo para o dia de hoje. Palavra do conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, instrumento do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, estou trazendo o processo 5493 de 2005, é uma auditoria entre nós, erroneamente classificada como dispersão em loco, no município de Olivença, exercício financeiro de 2004, em que o gestor não apresentou as justificativas e foram vários os atos de gestão que confrontaram o ordenamento posto. Assim, excelências, eu gostaria de começar pelo relatório AFDEFAFON número 91 de 2005, elaborada pelos técnicos da Diretoria de Fiscalização Municipal, onde apontaram uma série de irregularidades, tais quais na existência do setor de patrimônio naquele município, despesas, material de distribuição gratuita sem devida comprovação legal, documental, notas fiscais fora do padrão normal, inidôneas, falhas de natureza legal apresentadas nos processos licitatórios, vários cheques devolvidos, despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório, em alguns casos, com fracionamento de despesas, assim como irregularidades nas contratações de bandas musicais
e diversos serviços especializados. O Pleno, em julho de 2008, converteu a apreciação em diligência para que o prefeito, à época, apresentasse os esclarecimentos e as justificativas sobre as irregularidades apontadas no relatório de auditoria no prazo usual de 15 dias. Até o presente momento, o gestor não tomou as medidas para a utilização dessa faculdade constitucional. De outro modo, por meio também do ofício 21 de 2009, do Gabinete da Presidência, foi solicitado à Secretaria do Estado da Fazenda que verificasse a legalidade de várias notas fiscais citadas nos autos, quanto à autenticidade de selo, números de séries, por meio dos T6 1684 e 2033 de 2009. Outras informações foram carreadas aos autos. Este é o singelo relatório e já passo a leitura para facilitar até o entendimento do órgão ministerial, tendo em vista que em processos anteriores a 2010, segundo é também comum o Ministério Público não atuar por escrito. Excelência, da análise da documentação constante dos autos, de fato, alguns achados, quase todos de imensa gravidade, nos dão bem a conformação do porquê do meu posicionamento, do nosso posicionamento, ao final da leitura deste voto. Sendo que no primeiro apontamento, a equipe de auditoria acusou a inexistência do setor de patrimônio naquela municipalidade. Por si só, isso já feriria os artigos 94 a 96 da Lei 4.320 de 64. Tal regra tem por premissa o levantamento dos bens móveis e imóveis, uma espécie de inventário, com a finalidade de proporcionar, primeiramente, inicialmente, conhecimento sobre a própria formação patrimonial do ente, assim como eventual controle de sua conservação e, claro, item decisivo para a elaboração, aqui vou especificar, do próprio balanço patrimonial, assim como da demonstração das variações patrimoniais, quando não, até para que possamos verificar quanto de sua elaboração elas refletem a realidade patrimonial naquele exercício, naquele município. Outra também, não é, e trago só de ilustração, o acordo 1534 de 2009, cujo relator foi o ministro Augusto Nardes, onde ele, assim, se posiciona. A realização do inventário físico anual dos bens é tarefa indeclinável do administrador público, que estará sujeito a todas as penalidades previstas em lei no caso de omissão. E palavras seguintes. No apontamento 2, os técnicos identificaram um montante de R$ 63.500, com cerca de 3.300 cestas básicas tidas como material de distribuição
gratuito, embora tenhamos a data, tenhamos o fornecedor e até as notas fiscais, mas não há a complementação dessa informação para quem ou onde foram distribuídos. No apontamento 3, os técnicos evidenciaram despesas com material de expediente escolar, de construção, limpeza e serviços diversos, que existe uma planilha no voto em que patente a fuga ao procedimento licitatório obrigatório de material didático, pelo menos 4 ou 5 fornecedores, a exemplo, livraria e papelaria Melo, em várias compras, tendo recebido R$ 13.400. R. da Silva Papelaria, também em várias compras, ter recebido R$ 22.800. Luiz Carlos Alves de Souza, em 2 compras, recebido R$ 17.000. Em total, só de material didático, em vários fornecimentos, chega a um montante de R$ 97.600. Tudo isso aqui tido como contratação direta pelo valor, ou seja, aquele valor, à época, até R$ 8.000. Com relação a material de expediente, alguns fornecedores se repetem. A exemplo de livraria, papelaria Melo, P. Gris Martins, Central de Papéis, Peixoto Paradiso Limitada, José P. da Silva Filho, mas todos material de expediente. Também em várias aquisições, montando em R$ 51.000, todas com contratação direta pelo valor. No que diz respeito a material de construção e a eles relacionados, várias aquisições, a exemplo, um só fornecedor, a R. da Silva Araújo, chegou a receber R$ 89.000, dentre outros, FM Nobre, José F. de Araújo Góes, Limpeza Soberano, PAC Palmeira Projeto, Plena Comércio e Serviço, no montante de material de construções para obras e serviços relativos, num valor de aproximadamente R$ 325.000. Todos eles aquisições assim ditas parceladas. Com relação a material de limpeza e conservação, é a mesma praxe, várias aquisições, inúmeras aquisições, redundando no valor de R$ 74.300. E verifica-se também em várias outras contratações de menor porte, pela repetição do elemento adquirido, que houve a fuga deliberada ao procedimento licitatório adequado, onde valores muito próximos ao valor de R$ 8.000 ou um pouquinho superiores foram aqui também adquiridos, sob a questão do valor, numa das possibilidades da contratação direta. No apontamento 4, a equipe de auditoria também elaborou uma planilha relacionada à alocação de máquinas e serviços de terraplanagem, com
várias contratações, várias aquisições, umas de valores menores, aqui eu verifico o menorzinho deles, R$9.000, outros de valores bem maiores, R$120.000, R$200.000, e que no total também chegou a um montante de 516, quase R$517.000. Tudo isso, evidentemente, contrariando a norma do Estatuto Licitatório Nacional quanto à aquisição desses produtos, serviços e ou realização de obras, que especificamente também, em outro levantamento feito pela equipe de auditoria, há cerca de R$219.000 baseados aqui nas notas de empenho, sem nenhum procedimento. Também várias, vamos dizer assim, aquisições, vários serviços relacionados a obras e instalações, que somados chegam a R$218.300. Um outro apontamento, no apontamento 6, a equipe de auditoria, ela chama atenção para convites, que apesar do valor um pouco menor, chama atenção que dos convites 11, 12, 13 e 14 de 2004, naquela municipalidade, para execução de serviços de construção de unidade de saúde da família José Cândido de Brito, para execução de serviços de recuperação de calçamento e meio-fio em diversas ruas do município, para execução de serviços de construção e recuperação de estradas vicinais da sede para a Fazenda Nova, da sede para Vila Nova, da sede para Poço da Cacimba, da sede para o sítio Caco do Tigre, da sede para o povoado Garrote, da sede para a rodovia que liga a Batalha. E, no 14 de 2004, para a aquisição de material escolar, em todos esses convites estavam presentes as mesmas empresas, quais sejam de Leite de Santos Araújo, Condumax Comércio e Representações de Serviço Limitada e Construtora Monte Carlo Limitada. Chama atenção que a empresa de Leite dos Santos Araújo, ela está inativa desde 2003. Informação essa que a gente verifica tanto na Receita Federal quanto nos próprios dados da Secretaria de Fazenda Estadual. Segundo os técnicos, eu vou ler para apenas um convite, mas isso se repetiu nos outros. Além do processo, o tal convite não ter sido encaminhado ao tribunal, segundo os técnicos, ferindo o Estatuto Licitatório Nacional, a Lei Orgânica do Tribunal e a Constituição Federal, as propostas das firmas concorrentes são semelhantes e sinalizam com a possibilidade de montagem processual. As expressões usadas sugerem que o processo foi fabricado para justificar a despesa ocorrida. Corroborando esta tese, a expressão discriminação dos serviços foi grafada de forma errada, discriminação dos serviços, pelas 3 firmas concorrentes que estão nos 3, 4 convites aqui que eu falei. O erro, segundo os técnicos, seria normal. Entretanto, que merece registro é a sua repetição
pelas firmas concorrentes. Ademais, outros aspectos reclamam atenção. As propostas das firmas são datadas de 1º de junho de 2004. O engenheiro responsável das firmas é de Leide dos Santos Araújo e Condomax Comércio e Representações Limitada é o mesmo engenheiro Rick Weberson Tales dos Santos, conforme se depreende da certidão do CREA Alagoas. A certidão negativa de débito de previdência social referente à firma Condomax foi emitida em 28 de maio de 2004, depois de até já assinada a ordem de execução dos serviços. A certidão negativa de débito da previdência social referente à firma construtora Monte Carlo foi emitida em 20 de maio de 2004, também após a autorização da execução de serviço. E essas estratagemas, elas repetem nos demais convites. De tudo isso, excelências, desses apontamentos que eu falei assim de forma até rápida, porque esse voto ele tem 42 páginas, na análise desses apontamentos de 2 a 6 aqui, a gente verifica que não foi obedecido, evidentemente, o contido no inciso 21º do artigo 37 da Constituição Republicana de 88, pois pelo tipo de compra feita e pelos valores que chegaram, eles ultrapassaram o valor limite das aquisições a se considerar a contratação direta através de dispensa pelo valor de R$ 8.000, artigo 24, inciso 2º do Estatuto Estatório Nacional. Para os apontamentos 2 e 3, de R$ 15.000, artigo 24, inciso 1º. Para os apontamentos 4 e 5, dispositivos constantes na Lei 8.666 de 93. Verifica-se, portanto, a prática de repetir várias vezes as aquisições e contratações, buscando não ultrapassar individualmente os limites, com exceção, por exemplo, de algumas contratações de valores maiores, por exemplo, das compras de material de distribuição gratuita ao fornecedor Gomes e Calheiros Limitada, R$ 21.500, R$ 42.000, material didático a Luiz Carlos Alves de Souza, também a Gomes Calheiros, Comércio Alimentos S. Vicente, a Edileide do Santos Araújo, mesmo uma firma inativa, e assim por diante, com várias evidenciações feitas através, sobretudo, de notas fiscais e empenhos. Em algumas delas, a contratação única, ela já, inclusive, ultrapassaria o valor para aquela compra por contratação direta pela questão do valor, seja serviços relacionados a obras, serviço de engenharia, seja os outros tipos de serviços, naqueles patamares de 15 e ou R$ 8.000. Cito aqui a doutrina de Massal, Justin Filho, a respeito da questão das obras de engenharia, que apesar de aparentemente se referir só à questão das obras e serviços de engenharia, mas na verdade se aplica a qualquer tipo de contratação em que diz respeito à questão das contratações diretas com base no pequeno valor, tendo em vista buscar economia, economicidade na administração pública. Na verdade, a própria lei, no seu artigo 89, ela é clara ao deixar posto que seria uma conduta
apenada com detenção de 3 a 5 anos, a dispensa, a contratação direta, de um modo geral. Não se observado o que diz a lei quanto à dispensa e quanto às questões da própria exigibilidade. Também trago aqui muita jurisprudência do TCU de 2003, do relator do eminente ministro Guilherme Palmeira, no seguinte sentido, que atende-se para o fato de que, atingido o limite legalmente fixado para a dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão, observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evidenciando a ocorrência de fracionamento de despesas. Mais recentemente, em 2018, uma outra jurisprudência do relator Haroldo Cedrais, na mesma toada. Com relação ao apontamento 6, os convites 11, 12 e 13, eu já informei aqui, mas não é demais rememorar que as propostas das empresas Redleide de Santos Araújo e Condor, Max, Comércio, Representações Serviço Limitada e Construtora Monte Carlo, sobre os convites, a equipe de auditoria comentou da seguinte forma: as propostas são semelhantes e sinalizam com a possibilidade de montagem processual, inclusive exemplificando com um erro crasso repetido em todas, entre outras situações de causar muita estranheza, o que poderia sugerir, nas palavras dos técnicos, conluio nas contratações municipais. Contudo, o que é realmente comprovado neste apontamento é que a regra contida no artigo 22, parágrafo 6º da lei, não foi observada. Também, onde há uma orientação no sentido que sempre que se fizer um convite, que se convide mais uma empresa para não ficar naquele carrossel de participantes e vencedores, a depender do interesse de cada fornecedor e ou da própria municipalidade, e buscar atender o interesse público ou não. Outro fato que causa estranheza é que a empresa Redleide dos Santos Araújo tem recebido cerca de R$42 mil pela construção da unidade de saúde da família José Cândido de Brito, enquanto a respectiva forneceu material didático no valor de R$14.260 e de limpeza e conservação no valor de R$3.650, ou seja, é uma empresa multifacetada, não sei se o termo se encaixa aqui, mas multidisciplinar, atua em todas as áreas. Sendo que, consultado o seu CNPJ pela Cefaz, também no sítio eletrônico da Receita Federal, não foi possível verificar o código de descrição da atividade principal desempenhada, embora o nome fantasia do estabelecimento seja Global Alimentos, ou seja, pelo nome aqui, intui-se, né, que é uma empresa voltada ao ramo alimentício, não poderia, assim, grosso modo, superficialmente, construir unidade de saúde, fornecer material didático e também produtos de limpeza. Isso já foi, inclusive, identificado em outro processo da mesma municipalidade, processo 8108 de 2006, relativo às contas de 2005. Os processos não foram encaminhados ao Tribunal de Contas, como manda a nossa resolução. Também identificou-se que os pagamentos todos foram feitos, ou a imensa maioria deles,
sem a liquidação, ou seja, sem um atesto. Tanto a Lei 4.320 como a Lei 8.666, elas são bem claras a respeito dessa necessidade e da impossibilidade, em regra, de se fazer o pagamento se não tiver atestado o serviço, a aquisição, a obra. Trago aqui uma jurisprudência do TCU, mas eu acho despiciendo citá-las. Temos aqui mais um apontamento, 2 apontamentos, 7 e 8. Esse 7º já foi por nós aqui, não é novidade, e acredito que no mesmo processo que me referi anteriormente, isso foi também identificado. No apontamento 7, Excelências, foram identificadas pelos técnicos notas fiscais fora do padrão normal, quanto à nitidez, numeração carimbada após a impressão do documento fiscal, sem número de telefone para contato e a IDF não localizada, bem como notas fiscais inidôneas, relatando os técnicos que apresentam a IDF não identificado e o selo fiscal foi autorizado para outra empresa, no patamar de cerca de R$320 mil, fora que já foi dito, mais R$320 mil em aquisições aí calçadas, rentas fiscais, segundo os técnicos, fora do padrão normal. Assim, como não temos a expertise nessa matéria, essa situação foi comunicada à Fazenda Estadual, que, como eu já falei anteriormente, em 2009, se não falar a memória, remeteu as informações ao tribunal discriminando. E aqui, só fazer um apanhado, das 54 notas fiscais consultadas, no valor de 320 mil, 37 tiveram algum problema. Então, na verdade, dos 320 mil, a gente já pode, pelo menos, R$236 mil de dano ao erário, tendo em vista notas fiscais ilegítimas, tais como a empresa Delarte Indústria e Comércio Limitada emitiu notas fiscais com selo com autorização para a Companhia Alagoana de Refrigerantes. A Central de Papel Limitada, nota fiscal da Ambev. Na papelaria, nota fiscal da Ambev. Essas assim me chamam mais atenção, mas são várias, são 37 notas fiscais inidôneas, no valor de R$236 mil. Evidentemente que essa situação, ela em tese, está ali capitulada no artigo 1º e 3º da Lei 8.137 de 90, assim como na própria Lei de Improbidade Administrativa. Além do mais, a Fazenda tomou a liberdade de nos remeter cerca de mais 100 notas fiscais emitidas naquele município por aqueles fornecedores com os mesmos problemas já identificados, embora a Fazenda não tenha nos brindado com os valores, mas são mais notas fiscais, além das 57 notas já e das 37 inidôneas. No apontamento 8, o que parece de praxe, é a contratação de shows artísticos, VAS, Promoções e Eventos Limitada, R$16 mil, e Calcinha Preta,
deixou em praça pública R$18.000, um total de R$34.000, que foi a contratação pela questão da elegibilidade. Inclusive, aqui é uma questão de se comprovar até a despesa com recibo, sem ao menos saber se houve o recolhimento dos respectivos impostos, evidentemente, contrariando o texto constitucional e, evidentemente, a lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à efetiva arrecadação dos tributos daquele ente. E diz que tinha mais um, mas tem mais outro apontamento, que é o do item 9. Aqui eu não sei a quantidade, quantos cheques foram, mas a planilha é imensa. Cheques devolvidos no valor, vários cheques devolvidos, no valor de R$426.000. Claro que aqui não estamos preocupados, evidentemente, com os valores que foram devolvidos, mas essa devolução, ela é originadora de tarifa para municipalidade. Então, evidentemente que aqui também, pelo menos implícito, há dano ao erário quanto à questão da devolução desses cheques, em sua grande maioria, por não haver fundos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo isso conforme a auditoria feita pelos técnicos do tribunal. Claro, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a respeito disso, principalmente pela falta de cuidado do gestor com o patrimônio público na emissão desses cheques, sabendo que o patrimônio municipal não teria sustentáculo financeiro para arcar com as emissões. Evidentemente, também com o dano implícito gerado pela devolução desses cheques, a não ser que haja aquela comprovação que o próprio gestor, do seu próprio bolso, cobriu aqueles valores, o que é de um todo improvável, implícito também este dano, mas de impossível quantificação, pelo menos neste momento. Excelências, trago algumas determinações de praxes, é algo que eu fico até constrangido em repetir, que se observe a Lei 4320, que se observe as regras e os princípios do Estatuto Nacional, inclusive quando for fazer compras, que não se utilize dos procedimentos licitatórios propriamente ditos, ou mesmo que não se utilize deles, lá tendo a norma de procedimento, quando não for necessário utilizá-los. Observância normativa do tribunal para o encaminhamento das informações, o rol, os procedimentos administrativos. Aqui, a responsabilidade pela potencial, provável, obrigatória, retenção dos tributos, aqui está obrigado o ente municipal, sob pena aí de deixar, vamos dizer, solapado um dos pilares da responsabilidade fiscal quanto à receita pública e, evidentemente, cuidado com o patrimônio público quanto da emissão de cheques, dentre outras condutas que, invariavelmente, podem ocasionar dano ao erário. Excelências, tendo em vista esses achados de auditoria, tendo sido o gestor notificado e não comparecido aos autos, eu não tenho outra posição a não ser julgar irregulares os atos de gestão do senhor prefeito do município de Olivência no exercício financeiro de 2004, conforme toda a normatização nossa que Vossas Excelências conhecem de cor e salteado, mais, Excelências, aqui já imputando o débito de R$ 235.871,32
tendo em vista a utilização de notas fiscais inidôneas. A determinação de instauração de procedimentos outros para a verificação de outros danos, tendo em vista a efetiva prestação do serviço, a efetiva edificação da obra, a verificação de mais essas 100 notas fiscais que a Fazenda nos comunicou, embora sem valores, mas com problemas se foram utilizados e por que não constam nos autos, da questão da devolução de mais de R$400 mil de cheque sem fundo, implicitamente ocasionando também dano ao erário. Informar a Procuradoria do município ou o chefe do Poder Executivo atual sobre a imputação do débito e a providência para fazer ver restituído, fazer ver compensado este dano ao patrimônio do município, encaminhar ao ex-prefeito cópia desse acordo para as medidas que ele achar pertinente, inclusive as recursais conforme nossa lei orgânica, anexar este acórdão, o procedimento, uma cópia dele, no processo das suas prestações de contas de governo, tendo em vista que provavelmente essa será forte influência na análise, e retornar para o processo do relator para dar continuidade ao que se fizer necessário, após o cumprimento dos dispositivos acima, evidentemente, publicizar o acordo. Senhor presidente, esse é o meu voto. Doutor Esther. Como foi mencionado pelo conselheiro relator no início, esse processo não tramitou pelo Ministério Público de Contas por ser anterior a 2010 e não exigir uma manifestação prévia escrita do Ministério Público de Contas. Todavia, a atuação se dá de forma oral, como custos legis, no momento da sessão. Em relação ao processo, primeiro gostaria de um esclarecimento, conselheiro. Vossa Excelência, na verdade, fatiou o objeto, julgando antecipadamente parte dele para imputar esse débito de 236 mil e determinar a conversão em procedimento administrativo para continuar as apurações em relação ao restante da matéria. De outros procedimentos para verificar as outras partes que nós não podemos aqui verificar de plano. Certo. Bom, inicialmente, como se trata de uma auditoria referente ao exercício 2004, a gente vai ter aí o reflexo do transcurso do tempo, Então, assim, só teria utilidade na continuidade de um procedimento para apuração de eventual dano, já que em relação a outro sancionamento pelo Tribunal de Contas, a pretensão punitiva já estaria alcançada pela prescrição, uma vez que o último ato que realmente importou em apuração do fato se deu em 2009, através do ofício que foi remetido ao fisco estadual. E aí, a gente partindo desse ofício, a gente observa, diante do que foi relatado, que a notificação do gestor se deu em julho de 2008. E, na verdade, essa manifestação conclusiva de Vossa Excelência, ela se deu com base numa informação prestada pelo fisco, que foi provocada somente em 2009, ou seja, uma atuação de instrução posterior à notificação do gestor. Então, o questionamento primeiro seria esse, em razão à garantia do contraditório, já que o gestor não foi notificado quando concluída a fase de instrução e quando realmente foi apurado o valor já de efetivo dano nesse procedimento. E em relação ao restante, era justamente aquilo que eu falei, se houve um fatiamento, porque, na verdade, vai haver um julgamento antecipado de parte da matéria e a abertura de um procedimento administrativo para apurar o restante. Então, seriam só esses apontamentos, já que nós não tivemos uma participação efetiva, não tivemos vista dos autos, só o que foi possível extrair realmente do que foi relatado. Excelência, permitam. No relatório técnico, já havia
manifestação da equipe de auditoria com relação às notas fiscais fora do padrão normal e inidôneas. O gestor ele foi citado a